Fala, torcida São Paulino, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo agora vamos estar vendo todas as notícias de hoje do São Paulo Tricolor e que segue no mercado da bola buscando reforços. Teve aí notícias sobre Galopo, sobre o Tapia, o São Paulo e Botafogo. Muita coisa para trazer para vocês. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tem vídeo aqui todos os dias para vocês curtirem. Nós vamos assistir o vídeo junto. No final, tu sabe, eu volto. A gente vai falar muito do São Paulo e de todas as notícias que surgiram aí. Crédito Extras, deixa a descrição sem mais enrolação. Simbora pro Estádio do Pacaembu, aqui numa área, porque o pessoal também vai assistir ao jogo da seleção logo mais, então tá rolando um evento bem legal aqui também, só para explicar para vocês aonde eu tô, mas sim, vamos falar sobre o mercado da bola no São Paulo que está com conversas com o Botafogo por uma troca entre jogadores. Vocês se lembram que o zagueiro Ferrarese foi emprestado até o final do ano para o Botafogo. Pois bem, o São Paulo está tentando deixar o zagueiro por lá em definitivo e, em troca, trazer ao Morumbis o Newton, meio-campista, pedido pelo técnico Dorival Júnior. As conversas estão acontecendo e na próxima semana a gente pode ter aí algum tipo de avanço nessa negociação. Além disso, alguns torcedores foram pegos de surpresa ao verem o nome de Gonzalo Tapia publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, como rescisão. No entanto, vale lembrar aqui, gente, que o São Paulo já havia chegado a um acordo com o River Plate de que ele seria contratado em definitivo. Vocês se lembram? O Galopo foi para o River e vieram para cá o Enzo e também o Gonzalo Tapia. Mas o contrato do Tapia vai até o dia 30 de junho. Então, pois tudo burocracia, precisou publicar essa rescisão para o contrato definitivo dele ser publicado no vídeo da CBF. Essas são as notícias do São Paulo, que treinou hoje em 2 períodos. De manhã, no CT da Barra Funda, fez alguns testes físicos e durante a tarde mais um treino tático. Amanhã o elenco volta de manhã lá no CT para treinar. Agora falando... E sobre o São Paulo, vai ser importante esse início já de trabalho para o Dorival, que é recém-chegado, para dar um padrão para o São Paulo, né, Alex? Esse tempo é bom, Alex? Todo técnico sonha com um tempo desse, né? Falta 1 mês e meio ainda para o Campeonato Brasileiro voltar, para as outras competições voltarem, né? Sul-Americana, Libertadores. E os técnicos que tanto reclamam de falta de tempo para treinar, ajustar o time, vai ser um oásis no deserto, né? Os únicos 2 técnicos que não poderão aproveitar esse momento na totalidade são o Abel Ferreira. Que vai reclamar, obviamente. E o Leonardo Jardim. Que vai reclamar, tem metade do time titular disputando a Copa do Mundo. Então ele não vai poder, por exemplo, treinar o conjunto do time, entrosamento, essas coisas, ele não vai conseguir. Porque a maioria dos atletas titulares serve às suas respectivas seleções na Copa do Mundo, né? Então... Bom, ele ainda pode render uma grana para o São Paulo. O River Plate dispensou alguns jogadores também, está aproveitando essa pausa da Copa aí para tirar, né, alguns jogadores do elenco e tal, e os argentinos colocaram o Galopo na lista de dispensa, de negociáveis. Só que o São Paulo tem 50% ainda dos direitos econômicos do Galopo, que naquela negociação com o Enzo, né, o Enzo veio, o Galopo foi, o São Paulo ainda manteve ali 50% do cara. Ele até começou bem no River Plate, ele começou até sendo titular absoluto, fazendo bons jogos e tal, depois ele foi caindo muito de rendimento. Eu nem vou falar de reaproveitar o Galopo, Renan, porque, assim, embora ele tenha um fã-clube muito grande também, mas é um jogador que até hoje ele nunca convenceu, né? Nem no River, nem aqui. Parece que nunca se achou a posição certa, como a Kathleen fala aqui no chat, né? Nunca se sabe exatamente a posição que ele joga. No Banfield, quando ele saiu, ele era tipo o Bobadilha, ele era o segundo homem de meio de campo, camisa 8 ali. Né? Chegava na área, pisava, mas ele não era o 10 de armação. E aqui criou-se uma expectativa que ele fosse ser o 10. Só que aí é mais ou menos o cenário do Arboleda sem disciplina. O São Paulo ainda pode fazer uma grana com ele, Renan. De repente não rola pegar e trazer o Galopo só para negociar ele com algum outro clube e virar moeda de troca. O que você acha que dá para fazer com o Galopo ainda, hein? Bom, só deixa eu entender a história do 50%. Direitos econômicos. Isso. Certo? Os direitos federativos são do River. Isso. Então, o São Paulo não tem direito de trazê-lo de volta. São direitos econômicos. O que o River fizer com ele, o River vendeu ele para a Europa por 10 milhões de euros. 5 é do São Paulo. Isso. Não é que ele é jogador de São Paulo, não. O São Paulo pode, digamos assim, influenciar
um caminho para ele, né? Sabe? Tipo, ó, tem alguém aqui interessado, entendeu? Isso sim, isso pode. Isso pode. Usá-lo como uma moeda de troca, depende. Aí tem que ver se o River vai querer, né? Tem que ver como que o River vai agir em relação a isso. Né? Se vai querer vendê-lo, se vai emprestá-lo. Enfim, não é que ele pode voltar para o São Paulo. Ele não pode voltar para o São Paulo. Não pode. São só direitos econômicos. Isso. Né? Eu acho que ele teve uma fase legal ali no São Paulo, mas daí foi... Logo depois ele machucou, né? Aí, depois disso aí, nunca mais conseguiu voltar. E jogando numa posição que não era dele, né? De atacante, fez bastante gol no Campeonato Paulista, não vou lembrar de que ano. Mas, enfim. Que daí foi até... A lesão dele foi quando o São Paulo foi eliminado no Allianz Parque, no estádio lá do Palmeiras, pelo Água Santa, não foi isso? Se eu não me engano, foi isso, né? Que ele machucou o joelho lá. Né? Então, Senna, pode, não é fácil, porque é um jogador desvalorizado. Quando um clube está abrindo mão do jogador, ele se desvaloriza. Né? Então, o São Paulo tem 50% do quê? Qual que é o valor de mercado do Galo? Então só para relembrar para a galera, né, que puta, isso aí ficou muito mal contado, né? O Galopo foi a maior negociação da história do São Paulo. A maior compra que o São Paulo fez na história tinha sido o Galopo ali. E ficou aquela história mal contada de que compraram via bitcoins e tal, né? Enfim, aí, o que acontece? No rolo lá com o Enzo Dias, o São Paulo vendeu o Galopo para o River contratou o Galopo, só que o São Paulo manteve 50% dos direitos econômicos, que nem quando faz ali com jovens da base, né? Tipo, ó, se você vender o lucro, metade do valor. E o São Paulo apostou nisso, porque ele começou até bem lá, e ele tem 27 anos, é um cara jovem. E aí nessa, dançaram os dois, porque ele não jogou bem lá, ele agora está colocado por uma lista de dispensas, não recebeu nenhuma proposta até o momento, o River não sabe o que fazer com ele, e o São Paulo está na expectativa que vendam o cara. Quando ele veio para o São Paulo, eram 6 milhões de euros. Agora, esse valor caiu muito, Renan. Não tem uma estimativa ali só de transfer market, mas caiu muito. Não, então, esse valor, quando o jogador está nessa situação, você pode colocar aí talvez a metade, né, disso. Né? É isso mais ou menos o que sobrou do Galopo. Ele deve arrumar ali um time argentino, sabe, Senna? Um Banfield, né? Igual você falou aí, que ele saiu de lá, né? Que foi revelado lá. Né? Os argentinos têm muito disso também. Que é o cenário mais provável. Aqui pro Brasil eu acho difícil, cara. Sinceramente, eu acho mais difícil. Vamos por partes. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o Galopo. A torcida não sabe, mas eu acho que esse foi um dos top 3 prejuízos que o São Paulo tomou, junto com Daniel Alves e Rames. Tranquilamente. O São Paulo pagou um valor estratosférico pelo Galopo, que não rendeu. O São Paulo doou para o River na troca lá com o Enzo, o Tapia e afins. E o cara não se valorizou. Ele vai fazer 27 anos. Dificilmente um jogador acima dos 27 anos é vendido por um valor interessante. Você tem 3 anos de contrato para você entrar na faixa dos 30. E acabou, cara. Você entrou na faixa dos 30 anos, você não tem contrato longo mais. Você não tem contrato grande. Você não tem direito federativo de valor alto. Muito dificilmente. O mercado da bola aquecido, onde você ganha dinheiro, onde você faz dinheiro, ali dos seus 19 até seus 25. Depois disso, não tem mais. Tem mais. Se você for muito acima da média, igual o Messi, Cristiano, Neymar, que esses caras foram vendidos, ainda fizeram muito dinheiro mesmo depois dos 30 anos de idade. Os outros jogadores, o próprio Lucas. Veio o Lucas, veio o Oscar, veio tantos outros jogadores. Os caras não se faz dinheiro quando você chega na faixa dos 30 anos de idade. Acabou. E o Galopo tá muito próximo disso. Então ele provavelmente vai fechar o último contrato por dinheiro. Provavelmente seja o último contrato dele. Agora fecha um contrato de 3, 4 anos. O contrato dele acabar com 31. E aí depois ninguém mais vai querer comprar um jogador de 31 anos de idade.
O São Paulo, né? O São Paulo pega por empréstimo. O Paulo faz empréstimo, faz o São Paulo faz literalmente o que eu tô falando. Pega os jogadores que ninguém quer mais, federativo, pagar dinheiro federativo e traz pro São Paulo. Porque o São Paulo não tem dinheiro. Então, muito dificilmente o São Paulo vai conseguir recuperar parte do dinheiro que investiu no Galo. Não tô nem falando de tudo, tô falando de parte do dinheiro que investiu no Galo. Parte. Eu era um grande fã do Galo, achava que o Galo tinha condições de jogar mais pelo São Paulo. Ele foi mal, também acho que ele foi mal aproveitado. Eu achava que o Galo podia jogar de meia direita, podia jogar até de segundo volante, podia jogar de 10, podia jogar de várias funções. Mas sempre colocavam o Galo segundo atacante, de falso 9. Enfim, ele teve os seus momentos, depois perdeu confiança. Não vingou. E o São Paulo ficou com prejuízo. Não tem o dinheiro, não tem o atleta, não tem absolutamente nada e não vai ter o retorno financeiro. O São Paulo também tá aí com essa ideia que eu acho idiotice gigantesca, que é doar o Ferrarese pro Botafogo e trazer o Newton, cara. Cara, isso é de uma imbecilidade gigantesca. Como que você vai? Tudo bem, o cara é da Venezuela, mas como você vai doar um zagueiro de seleção venezuelana, por mais que o nível da seleção não seja, mas é um zagueiro de nível de seleção, pro Botafogo, para trazer um volante que tá afastado, que não joga? Qual que é a lógica da diretoria de São Paulo? Não, a gente tem um zagueiro aqui. A gente tá precisando de zagueiro. O São Paulo, se o São Paulo trouxesse o Ferrarese de volta, o São Paulo, teoricamente, teria que contratar um zagueiro a menos. O São Paulo precisa contratar 2. Se ele fica com o Ferrarese, o São Paulo tem que trazer só um. Mas tá. Qual que é a lógica de você? Não, estamos precisando de zagueiro, mas não vamos ficar com o Ferrarese, que é um zagueiro que a gente já tem experiência com ele, a gente já viu como o Ferrarese joga, a gente já tem a experiência e tal, de nível de atuação dele, é um zagueiro de seleção venezuelana. Vamos doar ele pro Botafogo, porque com certeza o Ferrarese vale mais que o Newton, e vamos trazer um volante que não tá jogando. Essa ideia é boa. Cara, eu queria saber muito quem é o cara que tem essas ideias dentro do São Paulo. Esse cara merece um aumento, pô. Esse cara é um gênio, um cara que tem uma ideia dessa. Esse cara, ele merece 2 prêmios. Um prêmio pra ele e um prêmio caso ele perca o primeiro prêmio. Porque não tem condição que não tenha ninguém lá dentro que fale assim, bicho, não seria melhor a gente largar esse negócio desse Newton e trazer o Ferrarese de volta pra gente contratar só um zagueiro? O São Paulo tá em negociações com o Arthur Chaves, tá difícil trazer. Se o Arthur vier, ainda tem que contratar mais outro zagueiro. Pô, eu sinceramente não entendo o que passa na cabeça da diretoria do São Paulo. É nisso que a gente vê o que o São Paulo se tornou, cara. É aí que a gente vê o que o São Paulo se tornou. A várzea que o São Paulo se tornou. É isso aí que o São Paulo se tornou. Onde ninguém pensa nada. Onde ninguém toma nenhuma decisão. Raciocínio. É uma... Como diz Barulho, né? Diretoria amadora. Os caras estão lá, não sabem o que fazem. E a gente não sabe se isso vai se resolver. O São Paulo segue no mercado. Hoje saiu a notícia que o São Paulo tá de olho num volante lá uruguaio. Mas como ainda é só especulação, não vou nem comentar mais a fundo com isso sobre vocês. Essa história de se desenrolar eu trago pra vocês no vídeo de amanhã. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.